Fala, meu querido aluno. Pessoal, vamos continuar o nosso estudo aqui agora, só que na verdade nós vamos fazer algumas questões relativas ao tópico anterior, tá? Lembra que a gente trabalhou o tópico de tabela verdade? Então, a gente vai fazer algumas questões e você perceber como que é cobrado isso daí em prova, beleza? Lembrando, turma, você comprou meu curso, mas segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, e vem comigo aqui. Pessoal, olha uma questão aqui, ó. A tabela verdade é uma ferramenta de natureza matemática muito utilizada no campo do raciocínio lógico, que possui o objetivo de verificar a validade lógica de proposições compostas. E de fato isso acontece, tá? Você só vai dizer se algo é verdadeiro ou falso na lógica matemática em uma proposição composta com a utilização da tabela verdade. A primeira assertiva vai falar assim, ó, o número de linhas de uma tabela verdade associada a uma proposição composta é sempre um número par. E aí a gente precisa voltar em um determinado tópico e relembrar. Para a construção da tabela verdade, botar aqui, ó, tabela verdade, você precisa lembrar, turma, que a quantidade de linhas ela é sempre calculada dessa maneira. 2 elevado a n. Lembra que esse n significa o quê? Quantidade de proposições simples que você tem. Só que aí quando você observa essa estrutura, o que acontece aqui, ó? Lembra que esse 2, ele é chamado de base. Então, consequentemente, esse n que está aqui em cima, ele é chamado de quê? De expoente. Beleza? Aí você pode começar a substituir alguns valores e verificar se realmente vai ser sempre um número par. Então, por exemplo, n igual a zero. Aí você vai pensar, pô, se n é igual a zero, a minha potência vai ficar 2 elevado a zero, só que 2 elevado a zero é igual a 1. Só que aí vai pensar assim, pô, refutei a primeira. Mas, na verdade, turma, não existe uma situação em que você vai ter o quê? 0 proposições simples. Então, isso aqui está descartado. Tá? A partir do momento em que você se propõe a construir uma tabela verdade, você tem ali a utilização de proposição simples, senão não faz sentido. Então, para a nossa análise, o n ele começa a contar a partir do 1, que é uma proposição simples. E aí você percebe, para uma proposição simples, 2 elevado a 1, que dá 2. E, de fato, vai fazer sentido, porque ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, peraí. Se o meu n for igual a 2, é 2 ao quadrado, 4. É aquela famosa tabela verdade do PQ, VVFF, VFVF? É. Então, você sempre vai ter uma potência de base 2. E isso significa falar que sempre vai ser um número par, como foi citado, tá? Então, você sempre vai ter essas combinações, como foi citado, beleza? A primeira, de fato, ela está correta. Considerando que as proposições P, Q e R são proposições simples, o número de linhas da tabela verdade para representar logicamente essa proposição composta aqui, ela é maior que 8. Turma, tem uma diferença de você falar maior que 8 e maior ou igual a 8. Quando você observa essa construção, você tem P, Q e R. Para 3 proposições simples, 2 ao cubo, 8. Talvez a pessoa passe batido em relação a isso aqui, ó. Vai passar batido. Aí você vai pensar assim, poxa, é igual a 8. Ah, mas é maior que 8? Não, é igual a 8. O erro está aqui. Aí você vai observar. A primeira está correta, a segunda não. Qual é a resposta? Letra D.
Mesmo que você não saiba o conceito da letra D de tautologia, que a gente vai ver lá na frente, mas você, por eliminação, já consegue perceber que isso aqui vai estar correto, tá? Então, de fato, é a letra D. Vamos para a próxima questão do seu material, então baixa aí. A tabela verdade de uma proposição composta com 128 linhas, ela tem quantas proposições simples? Aí aqui, turma, você pode pensar assim, ó. Eu posso substituir uma por uma, 2 à quarta, 16. Ah, não é a letra A. 2 à quinta, 32. Não é a letra B. 2 à sexta, 64. Não é a letra C. E 2 à sétima, 128. Letra D. Da mesma forma que você poderia encarar assim, ó, eu preciso que 2 elevado a n seja igual a 128. Quando você fatora o 128, eu sei que esse 128 é 2 à sétima. Bases iguais eu corto, consequentemente o n ele tem que ser igual a 7. Letra D. Beleza? Vamos para a questão de número 3 do seu material. A quantidade de linhas da tabela verdade da proposição composta. Se João muito se preparou para o concurso e comprou muitos livros, então conseguiu uma boa pontuação na prova. Turma, identifica a quantidade de proposições simples que você tem, beleza? Então vamos lá, ó. Esse se e esse então é conectivo. Isso a gente vai ver. Esse i é conectivo também. Então, a quantidade de proposições é João se preparou para o concurso. Uma informação única, sentido completo e verbo. E comprou muitos livros. Só que isso é referente a João. Então, eu poderia dizer, João comprou muitos livros. Uma outra proposição. João conseguiu uma boa pontuação na prova. É uma outra proposição. E essa outra proposição eu vou chamar de R. Como eu identifiquei 3 proposições simples, 2 ao cubo, consequentemente, gera para você 8 linhas. Letra E. Beleza? Questão de número 4. Se não houver uma virada nos números, nem uma situação de empate técnico, não há concessão possível. De acordo com o texto tal, que é esse texto aqui de cima, ele está pedindo de novo o número de linhas. Pediu o número de linhas, 2 elevado a n. Identifica as proposições simples. Não houver uma virada nos números. P. Nenhuma situação de empate técnico. Q. Não há concessão possível. R. Automaticamente, você cai em 2 ao cubo, 8 linhas. Letra C. Última questão do seu material aí, uma questão que tem um materialzinho que tem 5 questões para você identificar. E essa questão ela é muito boa, turma, porque muita gente vai errar isso daqui. A quantidade de linhas da tabela verdade gerada pela construção da composta abaixo é quanto? Aí o que acontece? O pessoal vai enxergar assim, ó. 1, 2, 3, repetiu, né? 4, 5. A pessoa ela está encarando como se esse P fosse diferente desse não P. Só que, ô turma, a sacada quando você pega uma questão desse tipo aqui é o quê? É contar as letras. Então, você só vai fazer isso, ó, contar as letras. Percebe que mesmo que eu utilize esse operador aqui, a letra ela é a mesma. É uma informação, só que negada. Eu não conto como uma outra. Então, na verdade, eu só vou ter P, R e o Q. O não P, eu estou repetindo a letra P, eu só estou negando, mas a letra ela é a mesma. E muita gente erra isso daqui, beleza? Consequentemente, como você tem 3 proposições, 2 ao cubo,
8. Letra C. Beleza? Essa questão ela é muito importante. Tranquilo? Faça essa observação, porque é extremamente válida. Beleza? Pessoal, chegamos ao fim dessa resolução. Na próxima aula, a gente vai começar a parte de operadores lógicos. Você vai entender o que é uma conjunção, uma disjunção exclusiva, como que constrói a tabela verdade e assim sucessivamente. Beleza? Espero que tenha entendido. Fiquem com Deus e fui!